Boa noite, senhoras e senhores. Então, hoje nós vamos fazer a análise do último edital de delegado de polícia do estado do Paraná, um edital de 2020, e nós vamos dar uma olhada aqui em tudo que esse edital trouxe para quem está focado aí esse ano para o Paraná. Vamos trazer alguns olhares sobre como eles trouxeram essa prova e, baseado nisso, a gente já pode traçar um plano de ação para esse ano. Então, vamos lá, pessoal, passar aqui direto. É, olha só, o cargo, 40 horas semanais e ao todo foram 50 vagas ofertadas e todas elas para o interior do estado. Como vocês podem ver aqui, 42 em ampla concorrência, 5 para Afro e 3 para PCD. Todos os delegados que passaram no concurso foram lotados inicialmente no interior, e isso provavelmente vai acontecer no próximo concurso. Olha só aqui, ó. Os aprovados deverão permanecer pelo período mínimo de 3 anos em cidades do interior do estado do Paraná. Então, o Paraná sendo um estado maravilhoso, que é, com certeza, é muito bacana poder atuar aí no interior do Paraná. A remuneração inicial era R$ 18.000 e agora vocês sabem que a lei complementar lá do estado do Paraná, nós temos uma remuneração inicial de 26 mil. Então, a partir de agosto desse ano. Então, quem entrar no próximo concurso já vai iniciar ganhando de subsídio no mínimo R$ 26.000. Então, vamos seguindo aqui. Os requisitos para investidura no cargo são aqueles padrões, né? A taxa de inscrição era R$ 200 e o Paraná trouxe aqui algumas hipóteses de isenção da taxa. Tem a lei estadual lá do Paraná que prevê que quem doar sangue por 2 vezes nos últimos 12 meses fica isento do. Tá? Então tem essas isenções aqui previstas no edital e vamos seguindo aqui com os pontos mais importantes. Das fases e das provas. Ponto principal aqui. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos 6 fases no concurso, sendo elas a primeira fase, a prova preambular objetiva, que é de marcar. A segunda fase, a prova de conhecimentos específicos, que é aquela prova discursiva de questões de escrever. E depois não temos prova oral. Nós vamos direto para a prova de títulos, rigidez física, que é a prova de exames médicos, o TAF, que é a prova de aptidão física, e depois investigação da vida privada, da conduta do indivíduo, para ver se ele pode assumir o cargo de delegado. Então, basicamente, pessoal, a preocupação a nível intelectual, a nível de estudo, é com a prova objetiva e a prova discursiva. Tá? Vamos ver aqui como é que veio essa prova. Eram 100 questões na prova objetiva, distribuídas da seguinte forma: 15 para direito administrativo, 15 para direito constitucional, 15 para direito penal, 15 para direito processual penal e 15 para legislação penal especial. Ou seja, nós temos aqui 15, 30, 45, 60, 75% da prova envolvendo apenas 5 matérias. E 25% da prova distribuído em 5 questões: criminologia, direito civil, humanos, informática e medicina legal. Eu particularmente acredito que talvez informática não vá vir no próximo concurso, porque é uma matéria que basicamente já não cabe mais, né, para o cargo de delegado. Aí eu acho que não é uma necessidade avaliar conhecimento de informática para o cargo de delegado. De toda forma, vamos aguardar aí o que a comissão vai trazer para nós. Prova de conhecimentos específicos. Como que foi a discursiva? Nós tivemos 2 questões de direito penal, incluindo a legislação especial, 2 questões de processo penal, incluindo a legislação especial, que valiam 12,5 cada uma questão de direito administrativo e uma questão de direito constitucional. E, por fim, a elaboração de uma peça prática consistente em representação por medida cautelar, usualmente utilizado por delegado de polícia. Usualmente utilizado por delegado de polícia. Na verdade,
esse usualmente aqui não significa que vai cair aquelas peças práticas que são utilizadas todos os dias, como busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária. E é interessante, pessoal, porque a representação ela é algo que dá para construir no estudo de maneira muito fácil. Então, aqueles que forem aprovados para a segunda fase vão conseguir, com certeza, fazer um estudo muito específico aí para as questões discursivas e principalmente para a elaboração da peça prática, que valia 30 pontos aí dos 100 pontos disponibilizados para a segunda fase. Vamos seguir aqui. O que nós temos aqui? Vamos ver. Vamos passar. Certo. Classificação para a segunda fase. Olha só o que aconteceu. Nós tínhamos a previsão de que 850 pessoas da ampla concorrência estariam habilitadas, os 850 primeiros estariam habilitados para a segunda fase. Para os afro, os 100 primeiros, e para a pessoa com deficiência, os 50 primeiros. Então, é um concurso que tende a permitir um número maior de pessoas na segunda fase. 850 é bastante. E é um concurso que tem um peso grande na segunda fase. Então, bacana essa prova, com certeza é interessante nós termos um posicionamento bom na primeira fase, mas também termos um posicionamento forte na segunda fase, já que não há prova oral e que nós temos bastante pessoa fazendo a segunda fase, valendo também 100 pontos. Então, é uma prova que a prova de conhecimentos específicos, a discursiva, ela vem forte também para definição daqueles que realmente vão ficar entre os primeiros colocados. Tá? Aqui nós temos isso aqui, ó, que eu deixei marcado, será que foi permitido o uso da legislação, ou seja, você poderia usar o código, o VADMECUM na prova discursiva. Claro que grampeando os apontamentos de súmulas, jurisprudências e outras coisas que alguns VADMECUMs trazem, né? Vamos passando aqui. Tá. Feita a segunda fase, eles convocaram 425 pessoas para a terceira fase. Então, na segunda fase 850, para a terceira fase 425, para a ampla. Para a afro, 50 primeiros e para pessoas com deficiência, os 25 primeiros. Depois a prova de títulos. A prova de títulos traz pontuação aí no máximo de 20 pontos, sendo 2 pontos por doutorado, 2 pontos por mestrado. Na verdade, 5 pontos, né? Aqui a quantidade máxima, então na verdade era 5 pontos para doutorado, 2,5 pontos para mestrado, 1,25 ponto para especialização em nível de pós-graduação lato sensu. E experiência profissional em cargo de natureza estrita. E 0,5 ponto por cada 12 meses completos de efetivo exercício em atividade de natureza estritamente policial, podendo fazer até 20 pontos aí na prova de títulos. Vamos seguindo. O TAF, como que foi o TAF? Para homens e para mulheres nós tivemos a corrida de segmento, a flexão abdominal, salto em extensão, impulsão vertical, escalada em corda e corrida aeróbica. Ou seja, é um TAF que realmente tem que se preparar. E o interessante aqui do TAF do Paraná é que nós temos a divisão aqui, como vocês podem ver, por idade. Então, dependendo da sua idade, os índices exigidos ficam um pouco mais fáceis de serem atingidos. Isso é bom, isso aí se coaduna, né, com
com a lisura, com a isonomia, né, do concurso. Afinal de contas, você que tem 50 anos ou mais não tem a mesma capacidade física, por questões óbvias, do que uma pessoa que tem 20 e poucos anos. Então eu achei legal isso aqui que o Paraná trouxe, da diminuição dos índices conforme for passando a idade. Depois, investigação de conduta. E depois o curso de formação técnico profissional, a Cadepol, né, pessoal? Então, quem passavam para a Cadepol. Aí, o que nós tivemos aqui? Conteúdo programático, muito interessante o conteúdo programático do Paraná. Na minha opinião, é um edital que traz as matérias de forma concisa e muito bem postas. E com certeza é um edital que dá para ser estudado de uma forma muito estratégica, dá para ser estudado com muita coesão e é um edital que traz aquelas matérias precípuas, né, na nossa carreira de delegado. Então vejam aqui, ó, administrativo, eles dividiram as matérias em apenas 8 pontos. Isso é interessante, pessoal, porque você consegue colocar isso no cronograma e estudar isso de maneira efetiva. Direito constitucional, eles trouxeram em 12 pontos, penal em apenas 12 pontos, processo penal em 14, e a legislação especial penal eles trouxeram em 25 pontos, envolvendo cada ponto uma lei. Ou seja, é simples. Estudar a legislação especial penal nesse edital é simples, porque você consegue simplesmente pegar ali, ó, o ponto 12, por exemplo, lavagem de dinheiro. Você pode destrinchar o assunto. Olha só o edital aqui de civil, ó. É bem específico das pessoas, dos bens, fatos jurídicos, responsabilidade civil, posse e propriedade. Louvável isso aqui que o Paraná fez, porque não há realmente necessidade de que o delegado de polícia tenha que estudar a fundo assuntos não correlacionados ao cargo. Então gostei muito do edital aqui na parte do direito civil. E achei bem sucinto o edital na parte dos direitos humanos. Medicina legal ali, como é uma matéria que tem bastante assunto, trouxe muita matéria também. Certo, pessoal? Então, eu acho que os principais pontos são esses. Olha como que é a corrida de segmento aqui, ó. Você tinha que correr até um ponto, pegar um bastão e voltar. Então, o abdominal, a forma que é feita, alguém segurando seus pés e você deitado. O salto em extensão, que é um pulo para frente, né? A impulsão vertical, que é para você alcançar uma altura. A escalada em corda, não botaram desenho aqui, e a corrida aeróbica. Aqui no final eles colocaram as atribuições do cargo. Interessante também. Mas é isso, pessoal. Como vocês podem ver, o edital do Paraná é bacana. E lembrando, então, nós teremos uma carreira com um salário inicial aí de R$26.000. Quem quiser se preparar com nós, clica no link abaixo aí, preenche o formulário, que nós vamos dar uma analisada ali se é o caso de você estar conosco aí esse ano para fazer a sua preparação. Certo, pessoal? Até a próxima.